Oi, gente. Eu quero agora aqui nesse vídeo abordar uma outra questão de tremenda relevância, que é a questão do voto proporcional. Deputados, senadores. Isso porque em 2018 nós, durante a campanha, ouvimos assim um discurso muito forte a respeito do Centrão. Em primeiro lugar, eu quero dizer a vocês que o Centrão não é um privilégio de Brasília. Na Assembleia Legislativa, nas Assembleias Legislativas de todos os estados ocorre a mesma coisa, e se você observar com atenção nas câmaras municipais, evidentemente também acontece a mesma coisa. O Centrão é aquele grupo de político que, independente de qualquer questão ideológica, até porque eles não costumam ter nenhuma, eles estão do lado de quem está mandando. Não importa se o prefeito é de direita, é de esquerda, não interessa para eles nada disso. Para eles só interessa fazer parte do poder. Muito bem. E uma das características que tem o Centrão nada mais é do que fazer essa parceria em função de benécias, sejam elas políticas e não raro, falando de uma forma mais clara, com grande frequência, por corrupção. Em 2018, nós ouvimos de toda a família do atual presidente gritos de fora Centrão, vocês não vão me ver fazer acordo com o Centrão, porque o Centrão é uma excrescência e tudo mais, e os militares que os acompanharam, teve um até que chegou a fazer uma paródia com uma música fazendo referência ao Centrão, associando-os à bandidagem. Bom, agora, pouco tempo depois de assumir o mandato como presidente, o que se viu foi ele próprio dizer: não, mas eu sempre fui Centrão, tem que fazer acordo com o Centrão. Bom, na verdade, ele durante a campanha enganou o eleitor com aquele discurso de fora Centrão. E por que isso aconteceu? Por um motivo muito simples. Enquanto o voto funcionar desse jeito, do jeito que ele vem funcionando no Brasil, não há dúvida de que, seja qual for o governo e em qualquer nível, seja federal, estadual ou municipal, terá que fazer algum tipo de composição com os centrões da vida. A menos que, e aí é o caminho que eu começo a chegar a você, o eleito para o executivo consiga ter uma sustentação político-ideológica que vá com ele já a partir das urnas, pela vontade popular. Ora, então eu quero chamar a atenção, na verdade, nesse vídeo, da sua responsabilidade para mudar toda essa situação. A posição mais rápida é a questão de imediata em quem você está votando. E a segunda questão são certas cobranças. Mas vou falar sobre esses dois casos. Alguns aspectos importantes é que quando o presidente falava, porque o que eu falei até agora com respeito à existência do Centrão não é novidade para ninguém. Qualquer um pode nem entender como funciona a questão do Centrão, mas dizer que não sabe da existência do Centrão e que o Centrão manipula e controla votações na Câmara dos Deputados, no Senado, em todos os lugares, bom, isso também é muita ingenuidade e isso não é verdadeiro. Então, todos sabiam que quando o presidente saía com o discurso do fora Centrão, isso era uma mentira, porque sabia que ele não teria como governar de outra maneira. Segundo ponto, todos reconhecem que o mal que o Centrão causa ao país, manipulando votações, impedindo votações. Só o Arthur Lira está sentado em mais de 150 pedidos de impeachment desse presidente. Ele não tirou da gaveta nenhum deles, mas o pior não é isso. Ele só tirar aquelas coisas que são convenientes ao Centrão. Terceiro ponto, todos reconhecem que para acabar, ou pelo menos minimizar esse problema do Centrão, nós precisamos de algumas coisas. E aqui é a segunda parte que eu quero falar com vocês.
É fundamental que se tenha uma reforma política, porque nós não podemos ter 10, 12, 15 partidos cuja única finalidade é justamente ter cada um 3, 4 ou 5 deputados, que somados dá uma votação que pesa na balança, pende a balança para um lado ou para o outro, a favor ou contra aquilo que é o interesse majoritário. E esses partidos têm simplesmente que ser liquidados, eles não podem existir. Não tem posição ideológica, não tem posição programática, eles não têm, é o interesse pessoal e pronto. A segunda coisa que é fundamental que aconteça é a questão da reforma tributária. E mais do que a reforma tributária. Por quê? Porque a justiça tributária precisa ser feita nesse país. E com uma reforma tributária se interferiria em alguns modelos de transferência de recursos federais para estados e municípios, transferência de recursos dos estados para municípios, etc, etc. Isso também seria uma barreira muito grande às pretensões do Centrão. E esse ponto da questão tributária afetar essa questão política não é muito falada, muito discutida. O terceiro ponto é a própria legislação orçamentária. É preciso que se crie mecanismo nessa legislação orçamentária, ou até mesmo constitucional, se for o caso, mas que bloqueie essas aberrações como esse orçamento secreto, até mesmo as emendas parlamentares, tem que ser posto um limite ou um formato diferente para elas. Elas têm que ser vinculadas não exatamente a um deputado levando benécia para aqui ou para ali em termos eleitorais, mas tinha que ser colocado em termos da real necessidade dos locais aonde esses recursos estão sendo destinados. Bom, isso é uma questão de discussão, não adianta querer entrar aqui que eu vou falar horas aqui, tem muita variante. Então, o que acontece? Dito isso, é fundamental. Nós chegamos à conclusão de que nós só temos esse primeiro momento, que é o momento do voto, para pôr um paradeiro nessa questão do Centrão. Ora, a única coisa que a gente pode fazer nesse momento é rejeitar os partidos do Centrão. Eu vou, inclusive, fazer uma coisa, eu vou colocar nos comentários a lista com todos os partidos que formam o chamado Centrão. Nessa lista eu vou acrescentar 2 partidos que são o PDT e o PV, porque embora não sejam originalmente partidos do Centrão, mas são partidos com muitos parlamentares muito volúveis e que com enorme frequência em todos os mandatos, uma maior ou menor quantidade de deputados desses partidos costumam embarcar na onda do Centrão. Então eu não vou tirar eles não. Eu sei que tem gente que vai contestar, mas o motivo deles estarem nessa lista é essa. Por favor, se os 2 primeiros números de qualquer candidato que você esteja pensando em votar, não importa em que patamar, se os 2 primeiros números fizerem parte dessa lista que eu vou postar, por favor, pelo seu bem, pelo bem do Brasil, não vote nesses candidatos. Eles são do Centrão e vão impedir as grandes mudanças que precisam ser feitas. Nós precisamos resgatar leis pró-trabalhador, nós precisamos resgatar leis progressistas, desenvolvimentistas, que não é possível fazer com a presença do Centrão. Preste atenção na lista que eu coloco nos comentários. Um abraço e até o próximo.